Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar um estudo gigantesco de 2026 da Nature Communications, porque a ciência está finalmente conectando a composição do nosso corpo, de um jeito inegável, ao declínio cognitivo. Sabe, por muito tempo, a relação entre o físico e a saúde do cérebro na meia-idade foi tratada de uma forma meio genérica. Mas essa pesquisa que a gente vai analisar hoje traz uma precisão cirúrgica para a mesa, criando uma ponte visual e quantitativa entre o que acontece no abdômen e o que rola dentro do cérebro. Mas aí fica aquela dúvida de ouro. O que a gordura da barriga tem a ver com o envelhecimento do cérebro? A gente sempre ouviu que perder peso é bom e ponto final. Mas será que toda perda de peso faz o mesmo efeito para o cérebro? Ou tem um grande vilão aí, escondido, puxando os cordões da atrofia cerebral nos bastidores? É exatamente isso que esse pessoal foi investigar. E para ter certeza absoluta, eles não fizeram um testezinho rápido, não. Foram incríveis 16 anos de acompanhamento. Isso mesmo, 16 anos. Na ciência metabólica e neurológica, rastrear pessoas por quase 2 décadas é o que dá uma credibilidade absurda para os dados. Dá para ver não só um efeito imediato, mas a trajetória real e de longo prazo do envelhecimento humano na prática. Seção 1. Décadas de dados alimentares. E olha, montar essa base de dados e reunir informações tão densas sobre o estilo de vida de tanta gente não foi nada simples. A sacada dos pesquisadores aqui foi genial. Eles pegaram 4 ensaios clínicos alimentares gigantes que já existiam, chamados DIRECT, Cascades, Central e DIRECT Plus, e juntaram tudo num mega projeto unificado de ressonância chamado FIT. A galera participou de dietas diferentes por 18 a 24 meses no início e depois todos foram reavaliados até 16 anos mais tarde. Uma costura científica perfeita. O nível de detalhe impressiona. Foram 533 adultos passando por exames minuciosos e usando algo super raro, ressonâncias magnéticas duplas. Ou seja, ao mesmo tempo que a máquina mapeava a gordura lá na barriga, ela mapeava o volume físico das estruturas no cérebro. Tudo isso somado a testes cognitivos bem rigorosos, como o famoso teste MoCA. Com essa abordagem dupla, deu para visualizar a relação invisível entre o corpo e a mente de um jeito que a gente raramente vê na medicina. Seção 2. Desmascarando a gordura visceral. Aqui o estudo fica com cara de filme de detetive, porque eles isolaram de vez o grande antagonista dessa história. O problema nunca foi simplesmente o peso. A chave da história é o tecido adiposo visceral, o famoso VAT. Esquece aquela gordurinha superficial, inofensiva, que fica logo abaixo da pele, sabe? O VAT é uma gordura profunda. Ele abraça os órgãos internos, tipo o fígado e os intestinos. E o pior, não é só um estoque de energia parado lá. Ele é metabolicamente ativo. Funciona quase como um órgão tóxico rebelde, disparando sinais de inflamação para o corpo inteiro, 24 horas por dia. E aí vem o grande plot twist dessa pesquisa. Quando a equipe olhou para o Índice de Massa Corporal, o IMC, a redução geral de peso não serviu de escudo para o cérebro. Mas, quando eles focaram especificamente na redução do tecido adiposo visceral, bingo! Perder o VAT funcionou como um escudo neuroprotetor fortíssimo. Em outras palavras, não importa só o quanto de peso vai embora, mas sim de onde exatamente esse peso sai. E os testes confirmam isso perfeitamente. Quem conseguiu manter essa gordura profunda em baixa ao longo dos anos, chegou lá na frente com a mente muito mais afiada. A pontuação em memória e função executiva foi bem superior, provando que tirar essa camada específica do caminho salva a forma como o cérebro processa tudo na meia-idade, e de forma totalmente independente do número que aparece na balança. Seção 3. Preservando a estrutura cerebral. Vamos olhar para as imagens do cérebro em si e ver como isso constrói uma defesa física imbatível contra o envelhecimento. Olhando a anatomia, a mágica aparece em regiões bem específicas. A perda contínua dessa gordura visceral segurou o encolhimento do volume total do cérebro. E mais, preservou absurdamente o hipocampo, que é basicamente o nosso centro de memória. Diminuir o VAT construiu uma blindagem literal contra a atrofia, tanto na massa cinzenta quanto na substância branca. Mas tem um alerta de tempo crítico aqui. O estrago causado por essa gordura começa muito cedo. Na verdade, o dano é muito mais agressivo enquanto o cérebro ainda está preservado e saudável. Ou seja, o declínio dispara anos antes de qualquer sintoma aparecer para valer. Por isso, mirar na perda de gordura é um passo de prevenção vital. Não dá para esperar a neurodegeneração avançar e assumir o controle total. Mas respira, porque a notícia boa embasada nos dados é sensacional. O pessoal do estudo conseguiu, em média, perder 24% dessa gordura visceral,
logo nos primeiros 18 meses de mudança de hábitos, 24%. Isso prova de vez que esse vilão interno pode ser combatido e derrotado se a gente tiver o protocolo certo. Seção 4. A conexão do controle glicêmico. Agora a gente vai entender o caminho. Como é que uma gordura lá na barriga consegue viajar e machucar o cérebro fisicamente? A resposta está nessa tabela que isola os mecanismos. Os cientistas caçaram qual biomarcador explicava isso, achando que seria colesterol ou inflamação, mas não. A grande chave foi o controle glicêmico. Melhorar a glicose em jejum e a hemoglobina glicada foi o fator mais poderoso que ligou a perda de barriga a uma proteção contra a atrofia cerebral. Isso é a ciência metabólica na veia. É como um efeito dominó. O excesso de gordura visceral bagunça a glicose, gerando resistência à insulina e uma inflamação forte. Isso vai danificando os pequenos vasos de sangue, inclusive afetando a barreira hematoencefálica. O resultado? Os neurônios ficam sem nutrientes e o cérebro perde a capacidade de fazer a faxina daquelas proteínas tóxicas ligadas à demência. Seção 5. Saúde cognitiva em longo prazo. Vamos dar um passo para trás e olhar para a principal lição sobre a preservação da mente no final da meia-idade. A ciência traz aqui um conhecimento libertador. A gordura visceral é um risco gigantesco, sim, mas é plenamente modificável. A gente pode blindar ativamente o nosso futuro neurológico, focando as energias direto nesse alvo metabólico exato. É uma mudança de paradigma enorme. Em vez de ficar sofrendo com os números caindo na balança geral, o foco clínico e pessoal tem que estar na composição do nosso corpo. Olha só essa conclusão poderosa tirada direto das palavras dos pesquisadores. Basicamente, eles confirmam que secar essa gordura visceral de forma consistente é uma base fortíssima para prevenir a demência sem usar remédios. É o estilo de vida provando, por imagens cerebrais ao longo de uma década, que tem o poder de preservar a nossa mente. E aí fica uma reflexão final de explodir a cabeça. Se uma coisa tão comum quanto a gordura profunda da barriga age como esse vilão silencioso do cérebro, sem ninguém notar por tanto tempo, quais outros fatores metabólicos do dia a dia estão escondidos debaixo do nosso nariz? O corpo humano é um sistema incrivelmente conectado e a medicina do futuro vai focar exatamente nessa prevenção direta. Esperamos que esta análise tenha trazido uma nova perspectiva sobre a proteção da mente. Vamos continuar questionando a ciência e até a próxima!